E aí, galera, vamos para mais uma aulinha de história? Hoje a gente vai trabalhar a Segunda Grande Guerra Mundial, compreendida entre 39 e 45. Para a gente começar a pensar sobre esse conflito, a gente precisa entender esse momento, esse contexto, esse cenário aí internacional. Nós tivemos a Primeira Grande Guerra ali no final da década de 10, terminando ali em 19. E aí, dali a gente vai ter uma outra estruturação. A gente tem aquela reorganização econômica em que os Estados Unidos vão assumir como grande centro econômico, aquela questão da euforia. Esse período entre guerras vai assistir a queda ali, a quebra da Bolsa de Valores em 29 nos Estados Unidos, o desgaste do liberalismo. Ao mesmo tempo, vai assistir a emergência dos regimes nazi-fascistas e, já anteriormente, a gente conseguiu consolidar a primeira experiência socialista com a Revolução Russa de 1917. Então, nesse cenário, em que inúmeras coisas aconteceram, o caminho para a Segunda Guerra foi sendo construído. Tá? E aí, em termos de organização e perspectivas políticas, nós tínhamos aqui Estados Unidos, Inglaterra e França dentro do modelo liberal, os Estados Unidos tendo passado por toda aquela questão da crise de 29, que se estendeu pela década de 30, que a gente sabe que repercutiu, não só, não teve um impacto só nos Estados Unidos, mas por conta do sistema capitalista ser interdependente, teve eco em outros lugares também, mas o liberalismo se mantendo aqui. Inclusive, esse processo da Segunda Guerra Mundial, o processo de armamento e corrida armamentista e tudo aquilo que envolve a guerra, vai acabar ajudando a recuperação dos Estados Unidos. Temos os regimes nazi-fascistas, nesse momento, Alemanha com Hitler, Itália ali com Mussolini e o Japão já dentro desse regime de inspirações bastante centralistas, regimes considerados totalitários, ou seja, que exercem ali o controle sobre todas as esferas da vida, bastante restritos, bastante fechados. E, por fim, temos o socialismo com a União Soviética, que está ali no contraponto, fazendo oposição aqui, direta ao liberalismo, que tinha pavor aí da expansão do socialismo. Tá? Até porque, nesse cenário de crise de 29, o impacto da década de 30, toda essa crise econômica, a União Soviética ela apresentou um certo crescimento. Então, isso aumenta a rivalidade, porque, na verdade, você tem aqui alternativas. Então, mais ou menos, essas são as perspectivas políticas desse momento. Quando a gente pensa nas causas da Segunda Guerra Mundial, cabe lembrar a fala do Churchill de que a Segunda Guerra ela é, na verdade, uma continuação da Primeira. Tá? E aí, por que isso? Se a gente pensar no Tratado de Versalhes, que foi assim, o grande acordo ao final da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a entender esse processo. O Tratado de Versalhes ele praticamente responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Tá? E impôs uma série de sanções à Alemanha, teve que, além da destruição própria do processo de guerra e da condição de derrotada, ela ainda teve que pagar altos impostos, perdeu territórios, saiu extremamente humilhada desse processo, ficou impedida de se militarizar, teve uma série de repercussões negativas na Alemanha, o que gerou um sentimento de revanche, ou seja, a ideia de reverter esse quadro e de mostrar que eram efetivamente fortes, o que vai ser muito favorecido pela ascensão do regime nazista, que traz esse nacionalismo exacerbado, que traz junto, no nazismo particularmente, a ideia do arianismo e de uma afirmação de uma raça pura, enfim. Então, essa humilhação que o Tratado de Versalhes ele proporcionou à Alemanha vai gerar esse revanchismo. Fora que, assim, não só não se resolveu os problemas territoriais que estavam postos na Primeira Guerra, como você criou outros, A Itália, por exemplo, ela trocou de lado na guerra e saiu
sem os territórios que ela pleiteava na África, por exemplo. Então, assim, a gente teve uma série de questões que não foram resolvidas e foram se aprofundando aí nesse período entre guerras. Depois a gente tem a crise de 29, né, que gerou... A gente está saindo de um momento, se reconstruindo da guerra, né, a gente tem ali os Estados Unidos que saíram bem, financiando essas reconstruções, e de repente vem a crise de 29, que quebra, que mostra o desgaste do liberalismo, do sistema capitalista, com essa quebra da Bolsa de Nova York, que vai ter essas consequências. Isso abre caminho para quê? Para, por exemplo, olharem com mais carinho para as doutrinas socialistas. A gente já tem a realidade socialista na União Soviética. A gente tem ali a abertura do caminho também para a ascensão dos regimes nazifascistas, né, que vão tentar a todo custo centralizar o poder e se reconstruir, se desenvolver. A ideia do expansionismo militar, né? O expansionismo, a ideia de você dominar outros territórios, como, por exemplo, o sentimento do pangermanismo. Era a ideia de que todos os povos de origem germânica deveriam estar sob o mesmo governo. Só que acontece que eles estão espalhados por diversos territórios. Isso implicaria invadir outros territórios. E vai ser uma estratégia que vai ser utilizada não só pela Alemanha, que tinha a ideia do espaço vital dentro da doutrina nazista, como também por aqueles que vão estar aliados a ela, Itália, Japão, vão ser marcas aí desse momento. É claro que esse expansionismo vai gerando uma série de conflitos, né? E, como eu já falei, o surgimento do nazismo, que, né, vai dar origem a outras doutrinas também. A gente não tinha só o nazismo, tinha o fascismo, e outros lugares do mundo vão adotando essas doutrinas. O expansionismo militar nazifascista, né? Eles vão criar o Pacto Anticomintern, 24 de novembro de 36. O que era isso? Era uma aliança que formava o eixo Roma-Berlim-Tóquio, ou seja, Mussolini, Hitler e Hirohito. Isso era o quê? Eram os líderes nazifascistas se unindo ali para fazer frente, né, ao que mais tarde vão ser os aliados. E aí defender os seus interesses. Dentro do nazismo, foi o que eu pontei anteriormente, a gente tem a ideia do espaço vital, né, também, que era a ideia de que, por serem uma raça superior, tinham que se expandir e então dominar outros territórios. Aliado à ideia de pangermanismo, de você colocar todo mundo, todos os povos de origem germânica sob o mesmo comando, né? E aí os interesses da Itália e do próprio Japão, também ligados aí à dominação de territórios, comércio, bem da lógica imperialista, tá? Isso, óbvio, vai fortalecer esse grupo e vai começar a gerar uma série de impactos negativos no cenário internacional. Então a gente tem, por exemplo, o Japão invadindo a Manchúria, né? E aí vai iniciar um conflito com a China. A gente tem a Itália invadindo a Abissínia, que era o território que ela está pleiteando desde lá de trás, né, na Etiópia, na África, e depois a Albânia, em 39. E a gente tem a Alemanha, que nesse cenário acaba sendo a mais poderosa, já que ela se aproveitou da mão de obra dos judeus nesse processo de recuperação econômica através dos campos de concentração. Ela vai ter aquele processo de remilitarização, e ela vai remilitarizar a Renânia. Só que eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou do Tratado de Versalhes, a Alemanha, ela estava impedida de se militarizar, né? Ela estava impedida sequer de formar exércitos. E ela está desafiando, desrespeitando cada ponto do Tratado de Versalhes nesse processo aí e nessa política, tá? Ela começa remilitarizando e daqui a pouco ela vai começar invadindo outros territórios, pondo em prática o Anschluss, a ideia do espaço vital. Que começa já em 38, né, com o processo de anexação da Áustria. E eles também vão anexar os Sudetos tchecos, que era onde tinha população germânica. Nesse momento, gente, vocês vão pensar o seguinte: ok, e o que a França, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos estão fazendo que não estão vendo o Hitler quebrar todo o processo do Tratado de Versalhes, não estão vendo esses conflitos eclodirem? Existem dois pontos aí, né?
evitar uma outra guerra das proporções da primeira era um ponto, mas não era o mais forte. O outro era o seguinte: a gente tem logo ali a União Soviética experimentando o socialismo. Então, durante um tempo, os aliados, né, Inglaterra e França principalmente, vão fazer vista grossa para esse processo de avanço do Hitler, por exemplo, porque ele acabava freando esse desenvolvimento do socialismo, enquanto ele ia fazendo suas anexações. E eles vão tentar, pela via diplomática, né, apaziguar os ânimos, tentar dialogar com Hitler para frear esse processo, mas ao mesmo tempo entendendo que ele está ali bloqueando um pouco o avanço do socialismo, ok? A isso a gente vai chamar de política de apaziguamento, tá? E aí a gente vai ter a assinatura dentro dessa política do Acordo de Munique, né, que foi feito entre Inglaterra, França. A gente teve a presença do Mussolini, que também assinou. E aí, qual era a ideia? Entregar os Sudetos ao Hitler, beleza. Você fica com a região dos Sudetos, mas não invade mais nada, né? Para por aí a política expansionista. A ideia era tentar frear a ação do Hitler, mas ao mesmo tempo e evitar um outro conflito. E aí eles assinam esse acordo, né? O Chamberlain, quando ele volta para o Reino Unido, ele inclusive é aclamado, né? É aquela ideia, ele acena aqui na imagem, né? Com papel branco, como se tivessem chegado efetivamente a um acordo que pudesse frear, então, essa ação do Hitler aí. Só que o que eles não contavam era com a quebra do Acordo de Munique, né? Em março, eles fazem esse processo no final de 38 e em 39, março de 39, o Hitler invade o resto da Tchecoslováquia, quebrando ali pela primeira vez o Acordo de Munique. E aí até o Churchill, né, ele faz uma crítica ao Chamberlain, né, falando que ele acabou optando pela desonra e vai ter a guerra, quando assinou esse acordo, quando a via diplomática falhou. Então é a primeira vez que o Hitler quebra o Acordo de Munique, é quando ele invade a Tchecoslováquia, quebrando ali a política de apaziguamento. Paralelo a tudo isso, galera, a gente vai estar tendo na Espanha a Guerra Civil, tá? Ela, na verdade, é um processo interno em que as forças do Franco, de inspirações fascistas, estão querendo tomar o poder e as forças liberais estão tentando evitar isso, né? Então é um conflito interno. Só que, obviamente, está relacionado a esse cenário internacional, que vai acabar resultando no final com a vitória do Franco. A Espanha ela também vai se tornar um estado de inspirações fascistas, um estado fascista, efetivamente. Mas por que ela é tão importante nesse cenário aí dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Porque como o Franco defendia o fascismo, o que o Hitler vai acabar fazendo? Se apoiando, né, se aproximando, e vai testar dentro da Guerra Civil uma série de táticas e armamentos que depois vão ser utilizados na Segunda Guerra efetivamente. Ou seja, ele vai usar a Guerra Civil Espanhola como sendo um laboratório, né? O ensaio geral, que é como se fala normalmente, para a Segunda Guerra Mundial. Porque os nazistas vão ter a oportunidade de testar ali dentro as suas táticas. Então é importante compreender aí a Guerra Civil Espanhola, que foi extremamente sangrenta. A gente tem aqui a Guernica, né, que é um quadro famoso do Picasso, relatando a destruição dessa cidade nesse processo e que, enfim, vai acabar com a ascensão do Franco. Diante de todo o processo que vinha se desenrolando, né, do desrespeito ao Acordo de Munique, a invasão da Tchecoslováquia, a gente ainda vai ter um outro acordo que vai ser feito aí na contramão da política de apaziguamento, que é o Pacto Germano-Soviético. O que acontece? Hitler e Stalin vão fazer um acordo no qual Hitler permitia a anexação pela União Soviética da Letônia, da Lituânia e da Estônia e exigia a Gdansk, né, na Polônia, ou seja, o corredor, a saída para o mar na Polônia.
Em contrapartida, Inglaterra e França tinham se comprometido a proteger os poloneses. O que a União Soviética ganhava com isso, né? Ambos iam ganhar territórios e, como o nome diz, não agressão. Pacto Germânico-Soviético de não agressão. Ou seja, o Hitler se comprometia a não invadir a União Soviética e vice-versa e manter neutralidade, tá? Nesse momento, quando Hitler invade a Polônia, é o momento em que a gente tem o início efetivo da guerra. Porque aí, novamente, ele quebra o Acordo de Munique e deixa claro que não existe política de apaziguamento, não existe diplomacia. Então, está iniciada a guerra a partir daí. Inglaterra e França declaram-se contrárias à Alemanha. Como já havia o eixo, né, declarar guerra à Alemanha significava declarar guerra, por consequência, também à Itália e também ao Japão. Vocês devem estar se perguntando onde estão os Estados Unidos, nesse momento, adotando uma postura de isolacionismo em relação aos conflitos. Eles estão ainda na posição de observadores, né? Isolados mesmo, não tomaram partido de nenhum lado. Iniciada a guerra, a gente pode pensar em 3 fases grandes para analisar aí esse processo, tá? A gente tem um momento de superioridade das forças do eixo, que não é tão grande assim, que vai de 39 a 41, que é quando eles estão dominando vários territórios, invadindo vários territórios e imprimindo muitas derrotas em relação às forças aliadas. Tem um período de equilíbrio de forças entre 41 e 43, com a entrada dos Estados Unidos e União Soviética ao lado dos aliados. E aí vai fazer um balanço ali em relação às forças do eixo. E, por fim, a vitória dos aliados, que vai de 43 a 45, que é quando eles revertem o jogo e aí não só vão imprimindo as rendições ao eixo, como começam os acordos de paz para finalizar o conflito. A primeira fase, né, que seria a fase da superioridade de forças do eixo, a gente vai chamar de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Guerra Relâmpago, galera, é uma tática, né, que consiste em pensar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa. Ou seja, você não tem mais aquela ideia da Primeira Guerra Mundial do parado, né? Você ataca por várias direções, né? Sempre com muita força e muita rapidez. E ataques surpresas. Para quê? Para não dar ao outro, né, a chance de se defender. Nesse esquema, o eixo vai avançando, né? Eles vão conquistando rapidamente Noruega, Dinamarca, vão contornar a linha de Maginot, né? Porque com a experiência da Primeira Guerra, o que a França faz? Cria uma fortificação. Só que com essa tática, a fortificação ela não era suficiente, porque bastava contornar. E eles vão invadir a França, tanto que em 1940 já vão estar assinando um armistício ali, mantendo a França dominada. Então esse período da Guerra Relâmpago é o período da superioridade do eixo. O equilíbrio de forças vai chegar no ano de 41. Ele começa, né? A gente vai ter 2 eventos importantes acontecendo aí, que marcam a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos. Em relação à União Soviética, a gente tem a Operação Barbarossa, em 41, né? Que foi quando o Hitler quebrou o Pacto Germano-Soviético de não agressão e invadiu o território soviético, tá? Apesar do frio, né, ter dificultado ali a invasão, ele vai chegar até Moscou, mas ele não consegue, na realidade, dominar a União Soviética. E aí, os soviéticos acabam entrando na guerra ao lado dos aliados. Em compensação, com os Estados Unidos, a gente tem o ataque a Pearl Harbor, também em 41, né? Foi quando os japoneses atacaram a base norte-americana no Havaí. Eles tinham interesse em controlar o Pacífico. E aí, a base, ela acabava, na verdade, limitando a capacidade expansionista dos japoneses. E eles atacam, de surpresa, a base norte-americana, fazendo com que os Estados Unidos decidissem pela entrada na guerra. Então agora a gente tem, com os aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética.
O conflito, né, a esse momento, ele já vira, né, mesmo contra essas forças nazifascistas. A ideia aqui é, tanto que a gente está colocando grupos, né, de perspectivas políticas diferentes no mesmo lado, né, União Soviética e Estados Unidos, para frear esse avanço representado, sobretudo, pelo Hitler. E aí equilibra as forças, né? Porque assim, os Estados Unidos estavam assistindo a guerra até esse momento, fornecendo armamento, então eles entram mais fortes. E ao mesmo tempo vem o reforço da União Soviética. Vitória dos aliados, né? A partir de 43, a gente começa a ter uma mudança nesse processo. De 41 a 43, com a entrada desses dois países, o que a gente tem? A gente começa um processo de vitórias, né? E aí começam as primeiras derrotas do eixo. Quando chega em 43, os aliados eles já estão na situação de começar a ganhar a guerra. E é a hora de tentar finalizar esse processo, tá? Então, após a invasão alemã ao território soviético e o ataque japonês à base de Pearl Harbor, né, os aliados passaram a ser representados aí por essas três potências: Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, porque a França, ela tá, né, lá no armistício, tá sob invasão das potências do eixo. Em julho de 42 até 43, a gente vai ter a Batalha de Stalingrado, né? Os alemães não conseguiram dominar, eles chegam até Moscou, mas não conseguem dominar naquele primeiro momento, então eles vão tentar invadir pela região do Cáucaso, né? E vão para chegar a Stalingrado e render, então, a União Soviética. Embora eles tivessem uma superioridade bélica em relação aos soviéticos, eles não vão de novo ser freados pelas temperaturas do inverno rigoroso, né, que a gente tem nessa região. E aí, armas, equipamentos vão congelar, as tropas vão acabar sendo paralisadas, homens vão se perder em função do frio, e os alemães vão ficando cada vez mais enfraquecidos. Com isso, né, os soviéticos acabam vencendo a Batalha de Stalingrado e os alemães vão sendo expulsos do território, e eles começam a libertar os países da Europa Oriental e chegam a invadir a Alemanha. Ou seja, essa batalha já está mostrando o quê? Já está deixando claro o quê? O processo de rendição aí das potências do eixo se iniciando. Em 43, a gente tem a Conferência de Teherã, né, que vai ser realizada no Irã, entre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. Qual era a ideia? Era pensar a chamada Operação Overlord, que era para finalizar mesmo, enfraquecer a frente ocidental alemã e, quem sabe, acabar com a guerra, começar a dar fim à guerra, né? Então, o chamado Dia D consistia em desembarcar as forças aliadas na Normandia, né, para libertar a França, que estava sob o jugo dos alemães, e dali continuar o processo de rendição das potências do eixo. Em 8 de maio, eles vão conseguir essa rendição, né? A operação ela ainda vai se estender, né? A gente ainda vai ter aí um ano e pouco, e em 45 a gente tem a data oficial da rendição alemã. Eles conseguem fechar e render ali a Alemanha. E aí, publicamente, se declara o fim do Terceiro Reich, né? Acaba esse processo e a gente tem o fim efetivo da Segunda Guerra Mundial. Assim, o fim formal, né? Dali vão ser os processos de negociação, os acordos de paz. Porém, a gente ainda tem um episódio que é a rendição do Japão, né? Que se deu através do lançamento das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Ali, né, a gente tem algumas discussões acerca desse lançamento das bombas, né? O Japão, ele já não tinha mais condições de fazer frente, de continuar lutando, a rendição era uma questão de tempo. Mas a gente não pode esquecer que essas potências, elas também estão pensando no momento posterior, ou seja, também acabou sendo uma demonstração de força, né, dos Estados Unidos para a União Soviética, com esse lançamento das bombas. E aí vem a rendição, em agosto de 45,
né, 2 cidades destruídas, massacradas pelas bombas nucleares, vem a rendição do Japão e aí a gente acaba com a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai trabalhar as consequências desse processo.